Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre Yuri Averbach com as peças brancas e Isaac Boleslavski com as peças pretas. C4. Cavalo F6. Cavalo C3. G6. I4. D6. D4. Bispo G7. Bispo I2. Roque curto. Bispo G5. C5. D5. A6. A4. Dama 5. Bispo D2. I6. Cavalo F3. E. Captura em D5. E. Captura em D5. Dama C7. Roque curto. Bispo G4. H3. Bispo captura em F3. Bispo captura em F3. Cavalo de B, D7. Dama C2. Torre de F, I8. Torre de F, I1. Torre captura em 1 cheque. Torre captura em I1. Torre I8. Torre captura em I8 cheque. Cavalo captura em I8. Bispo I2. Dama D8. G3. Bispo D4. Rei G2. Cavalo G7. Cavalo I4. Dama I7. Bispo C1. Cavalo F6. Cavalo captura em F6 cheque. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo G5. Dama captura em F6. Bispo D3. Dama I7. Dama I2. Dama D7. B3. Cavalo I8. Bispo D2. Cavalo F6. G4. H5. F3. H. Captura em G4. H. Captura em G4. Rei G7. Rei G3. Dama C8. F4. Dama H8. G5. Cavalo H5 cheque. Rei G2. Rei F8. Dama G4. Cavalo G7. Dama H3. Dama captura em H3 cheque. Rei captura em H3. Cavalo F5. Bispo captura em F5. G. Captura em F5. Rei G3. B6. B4. C. Captura em D4. Bispo captura em D4. Bispo C5. Bispo C3. Rei G8. Rei H4. A5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Bispo I3. Rei H5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Bispo F6. Rei H7. G6 cheque. F. Captura em G6 cheque. Rei G5. Bispo I3. Bispo B2. Bispo C5. Bispo F6. Bispo B4. Bispo D4. Bispo C5. A avaliação passou a ser de 5.3. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Bispo D2. Bispo captura em C5. B. Captura em C5. Rei F6. Rei H6. Rei I6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Rei I6. G5. F. Captura em G5 cheque. Rei captura em G5. Rei captura em D6. F4. Rei captura em C5. F3. D6. F2. D7. F1. D8 cheque. Rei G4. Dama D4 cheque. Rei G3. Rei B5. Dama B1 cheque. Rei captura em A5.
Dama e um cheque. Rei B5. Dama B1 cheque. Rei A6. Dama B8. A5. Dama B4. Dama D5. Dama B3. Dama D6 cheque. Rei H3. Dama D7 cheque. Rei H2. A avaliação passou a ser de 34,8. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Rei H4. C5. A avaliação passou a ser de 59,1. Esse foi um lance brilhante. Dama C4 cheque. A avaliação passou a ser de 11,8. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Rei G3. Dama B5. A avaliação passou a ser de 65,5. Esse foi um lance brilhante. Dama G8. A avaliação passou a ser de 11,2. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Dama G8. Rei A7. A avaliação passou a ser de 99,8. Esse foi um lance brilhante. Dama D5. Dama B6. Dama D7 cheque. Rei A8. A avaliação passou a ser de 99,8. Esse foi um lance brilhante. Rei H3. A avaliação passou a ser de 12,2. Esse foi um lance brilhante. C6. Dama D5. Rei A7. Vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.